galera, tudo bom? Então, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a termoquímica e a entalpia de formação e combustão, passando sobre as ideias do que é um processo exotérmico, endotérmico e, logicamente, a variação da entalpia. Então, vamos lá, vamos começar a discorrer um pouquinho sobre o nosso tema. O que é um processo exotérmico? Bem, o processo exotérmico é um processo, um fenômeno que libera energia. Então ele libera energia durante o fenômeno, durante o processo. Então quais são algumas características se ele libera energia? Olha, o reagente apresenta maior conteúdo energético do que o produto. Então, se a gente pensar no nosso diagrama, onde a gente tem então a entalpia, que é representada pela letra maiúscula H, e o caminho da reação, então imagina que tenhamos reagente ou reagentes transformando-se, então essa seta aqui é o caminho da reação, em produtos. Tudo bem? Então, para um processo ser exotérmico, necessariamente o reagente tem um nível de entalpia, isso é, de energia maior. Então aqui estamos falando de reagente. E o produto tem um patamar menor. Então, essa diferença vai ser o nosso ΔH. E esse ΔH, como veremos mais para frente, esse ΔH, ele será menor que zero. Ele será negativo. E aí, sendo negativo, ele indica que está tendo a liberação de energia. Tá, Ivan, mas se a liberação de energia, essa energia vai para onde? Ela sai do meu sistema, isso é, o que é o meu sistema? É uma região bem delimitada que eu estou estudando. E qual que é o nosso sistema em questão? O fenômeno químico, que é a transformação de alguma substância em outra substância, tá certo? E nesse processo, a substância inicial ou as substâncias iniciais apresentam conteúdo energético superior aos produtos. Então, para onde vai essa energia em questão? Ela vai para fora do sistema. Ela vai para o ambiente. Então, isso quer dizer que o meu sistema perde energia para o ambiente. Então, essa é a demonstração do processo exotérmico, tá certo? E o processo inverso, processo endotérmico. Como é que fica o processo endotérmico nessa situação? Bem, vamos lá. Processo ou fenômeno que absorve calor. Então, se ele absorve calor, o que acontece? Isso quer dizer que eu tenho reagentes com uma quantidade de energia, mas os produtos com uma quantidade superior de energia, tá certo? Então, quais são as características aqui? Olha, os produtos
apresentam conteúdo energético superior aos reagentes. Tá bom? Então, o que a gente vai perceber? Que o ΔH nesse processo aqui, ó, ele vai ser maior que zero. Então, como é que a gente olha para essa situação aqui no diagrama, né? Eu vou ter reagentes com menor energia, reagentes com menor energia e os produtos com maior energia. Tá bom? Essa diferença vai ser o ΔH. E esse ΔH é maior que zero. Tá, Ivan, mas da onde veio essa energia? Mesma situação a gente tem que pensar. Da onde veio essa energia? Bem, se o sistema está ficando com um conteúdo energético maior, isso quer dizer que o ambiente ao redor, isso é, a vizinhança, está perdendo energia. Está entrando energia no nosso sistema de estudo e ao redor pode ter certeza que está sendo perdido, tá bom? Então, sabendo a ideia geral do que é um processo endo e um processo exotérmicos, vamos pensar um pouquinho nas transformações de estado físico. Então, temos lá o estado físico sólido, líquido e gasoso. E aí vamos pensar, vamos aproveitar esse momento para relembrar as transformações que ocorrem, tá certo? Então, de sólido para líquido ocorre a fusão. De líquido para gasoso ocorre a vaporização. A vaporização, pessoal, ela apresenta três processos diferentes. Ela apresenta a evaporação, a ebulição e a calefação. Então, a evaporação é um processo mais lento, não violento, onde você tem um líquido passando para o estado gasoso abaixo da sua temperatura de ebulição. A ebulição já é um processo violento, onde você tem o líquido atingindo a temperatura de ebulição e aí passando para o estado gasoso. E a calefação é quando você tem a temperatura muito mais elevada do que o ponto de ebulição, um processo violentíssimo, e que uma pequena quantidade de líquido, ou uma dada quantidade de líquido, toque em algo tão quente, tão superior ao seu ponto de ebulição, que instantaneamente ele é todinho convertido em gás, tá bom? Então temos a fusão, a vaporização e de sólido para gasoso, a sublimação. Tá certo? E o caminho inverso? Olha, de gasoso para líquido nós temos a liquefação, ou condensação. De líquido para sólido, a solidificação. E de gasoso para sólido, a sublimação também, sublimação reversa ou ressublimação. Eu vou colocar aqui como ressublimação. Mas qualquer um desses é válido.
Bem, pessoal, vamos pensar um pouquinho nos estados físicos, né? Sólido. O sólido, ele tende a ter menor energia do que o líquido, que por sua vez, menor energia do que o gasoso. Com isso, o sentido de energia é do sólido para o gasoso, tá certo? Então, ó, o processo de fusão é um processo endotérmico. Então, vamos fazer aqui um pequeno asterisco. Endotérmico, ele absorve energia, porque o líquido, que é o produto, tem mais energia do que o sólido. A vaporização, esses três processos, a mesma coisa. O gasoso tem mais energia do que o líquido, então processo endotérmico também. E a sublimação aqui ó, do sólido para o gasoso, novamente, endotérmico, porque o gasoso tem muito mais energia do que o líquido. Então, onde está esse asterisco aqui em vermelho? É um processo endotérmico. É só você pensar que quando você quer, por exemplo, ebulir água, ebulição, você queima um gás no seu fogão para fornecer energia para a água entrar em ebulição. Então você está queimando um gás, você está fazendo um processo exotérmico na vizinhança para fornecer energia para que a água mude de estado físico. E o caminho oposto? O caminho oposto necessariamente será um processo ou serão processos exotérmicos. Porque estamos partindo de estados com maior energia para estados com menor energia. Estados com maior energia para menor energia, ou estados de muita energia para pouca energia. Então, são processos exotérmicos. Tá certo? Então, tem que saber isso daí, pessoal. Vira e mexe, isso daí aparece. Mas o que é a tal da entalpia, né? O que é essa entalpia? Bem, a entalpia ela é representada pela letra H e ela vai ser um conceito que corresponde ao conteúdo de energia de um sistema e necessariamente isso à pressão constante, tá bom? No ensino superior, lá para quem for estudar a parte de química, vai ver que existem ainda várias outras peculiaridades, como a relação então de pressão constante, volume constante e outras partes da definição. Mas para nós aqui no ensino médio, ela pode ser simplesmente entendida como o conteúdo de energia de um sistema à pressão constante. Não existe como fazer essa medida absoluta, pessoal. Então, para você conseguir fazer essa medida, você faz essa medida a partir da variação. Eu não consigo determinar a entalpia de algo absolutamente. Então eu faço a variação dessa entalpia. E normalmente ela é feita em cima de um fenômeno, seja ele físico ou químico, tá certo? Então como é que a gente vai calcular essa variação da entalpia? A variação da entalpia ela será igual à entalpia dos produtos, isso é, do final do meu processo, menos a entalpia dos reagentes, ou do início do meu processo, tá bom? Ivan, mas como é que vocês fazem essa medida? Bem, essa medida é feita dentro de um equipamento chamado calorímetro, onde você vai ter um recipiente. Então imagina que você tem um pequeno copo e esse copo, então você tem lá um pequeno recipiente. Esse recipiente fica interno a outro recipiente. Em um sistema isolado. Isso é,
não vai ter troca de massa nem de energia para fora, tá certo? Então ele é todinho isolado em relação à parte de fora, tá? E aí como é que funciona isso? A gente coloca os reagentes aqui. E colocamos também ao redor dele água. Prendemos um termômetro nessa água e quando a reação começa, quando a reação se dá, nós vamos medir a variação da temperatura da água. Essa variação da temperatura da água, ela vai me dizer o que está ocorrendo aqui dentro. Se aqui dentro for um processo que absorve calor, ele vai absorver calor da vizinhança, que é a água, e com isso a temperatura da água vai diminuir. Agora, se esse processo aqui é um processo que libera calor, ele vai liberar calor para a vizinhança. E, portanto, vai aquecer essa água e a temperatura vai aumentar. E aí a gente consegue fazer algumas conversões a partir dessa equação. Tá bom? Então, a partir dessa equação, você tem lá que a quantidade de calor, a massa da água, o calor específico e a variação da temperatura. E aí subentende-se que esse material aqui, ó, ele é um condutor perfeito. E se ele é um condutor perfeito, não há perdas. E que esse material aqui é um isolante perfeito e, portanto, também não há perdas. Então, todo o calor absorvido ou liberado tem consequências diretas na água ao redor, tá bom? Então, essa expressão é extremamente importante aqui para nós dentro do estudo da físico-química. Bem, quais são as unidades de medida da entalpia? Calorias ou joule, joule ou joule. Você vai escolher a sua pronúncia, eu particularmente leio joule, mas eu sei que muitos leem joule, tá certo? É importante saber que existe uma conversão e que uma caloria corresponde a 4,18 joules. Tudo bem? Muitas vezes o exercício traz os dados em caloria e pede para o cálculo ser feito em joule. Quais são os fatores que alteram a variação da entalpia num determinado fenômeno, num determinado processo? Bem, a primeira coisa que você tem que saber é que o estado físico aqui faz toda a diferença, pessoal. Então, se pegarmos aqui uma equação, estamos fazendo uma combustão do hidrogênio. Ó, estamos pegando hidrogênio gasoso, reagindo ele em condições estequiométricas com oxigênio gasoso e estamos queimando ele. Mas ao queimar ele, nós vamos queimá-lo para vários estados físicos diferentes, tá bom? Se queimarmos ele para o estado gasoso, que é o de maior energia, teremos aí um processo de liberação de energia muito pequeno. Veja que todos é uma combustão, certo? Se é uma combustão, há liberação de calor. É um processo necessariamente exotérmico. E aí, como é exotérmico, ele é negativo, tá bom? Então, se aqui está negativo, necessariamente é exotérmico. Então, ele está liberando ali, ó, 242,9 kJ necessariamente por mol, tá? Agora, se eu fizer o mesmo processo e ao invés de liberar a água na forma gasosa, eu libero a água na forma líquida. Ao fazer isso, eu tenho uma maior liberação de calor. Por quê? Porque a água líquida tem menos energia, ela retém um conteúdo energético menor do que o gás. Tá certo? Então, libera-se mais energia. E se eu conseguir fazer essa queima e ir para o estado sólido, mais energia ainda será liberada, tá bom? Então, o estado físico altera o valor da entalpia. Nesse momento, escrever uma equação química sem estado físico não faz o menor sentido. Dentro das equações de termoquímica, necessariamente você tem que colocar
a quantidade, 1, meio, e o estado físico, tá bom? Temperatura. Temperatura é uma das coisas que também altera o cálculo da variação da entalpia. Então, por definição, e essa definição é para garantir que seja possível comparação em qualquer lugar do mundo, essas transformações são feitas e medidas a 25 graus Celsius. Então, por definição, a temperatura de medida deverá ser de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin. Tá certo, pessoal? Então, esses dois fatores aí, eles alteram o ΔH. O que mais altera? Olha, a quantidade de participantes, isso é, a quantidade de reagentes e produtos. Se pegarmos essa equação aqui, ó, termoquímica, repara, ó, balanceadinha e com estados físicos e com a variação da entalpia. Se pegarmos esta variação e multiplicarmos por 2, então como é que ficaria isso? Vamos lá. CH4, metano gasoso, só que aqui era 1, agora passa a ser 2. Reagindo com, olha, aqui era 2, vai passar a ser 4. 4 oxigênios gasoso, transformando-se, aqui era 1, multiplicamos por 2, passa a ser 2. 2 gás carbônicos e 2 passa a ser 4. 4 águas líquidas. Qual será esse ΔH? Ué, eu vou chamar isso aqui ó, de ΔH1. Então, o ΔH desse segundo processo, ΔH2, será igual a 2 vezes o ΔH1. Tá certo? Então, sempre que você mexe na quantidade, essa quantidade reflete no ΔH. Outro caso importante para a gente prestar atenção, bastante atenção, é o estado alotrópico das substâncias. Então, se você lembrar lá que o estado alotrópico nada mais é do que uma propriedade que as substâncias puras simples têm de se reorganizarem formando substâncias diferentes, a gente pode pensar que o carbono pode se organizar e formar grafite e diamante. Na verdade, muito mais que isso, tem várias outras substâncias, tá certo? Mas se existem duas substâncias, uma delas tem mais energia que a outra. O mesmo vai acontecer para o oxigênio, que nós temos a molécula de oxigênio. Veja, aqui eu estou falando do átomo, tá? Átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio pode formar a molécula de oxigênio ou a molécula de ozônio. O átomo de enxofre pode formar o enxofre rômbico ou o enxofre monoclínico. O átomo de fósforo pode se transformar em fósforo vermelho ou fósforo branco. Então, o grande lance é que algumas dessas substâncias elas têm que ter a menor energia. E por definição, determinou-se que essa energia seria igual a zero. Toda substância pura simples e os alótropos estáveis têm entalpia de formação igual a zero. Então, quais são os alótropos estáveis aqui? Olha, o grafite, o oxigênio, o enxofre rômbico e o fósforo, vermelho. Esses daí têm entalpia de formação igual a zero. O diamante não tem entalpia de formação igual a zero, o ozônio, o fósforo branco e o enxofre monoclínico também não.
O que é o estado padrão, pessoal? Muitas vezes vocês vão encontrar as condições padrão, o estado padrão. Então, o que é esse estado padrão? A física e a química determinou, por uma convenção, que as condições padrão, isso é, as condições de referência para se promover as medidas, teriam que ter a temperatura de 25 graus Celsius, como já vimos, e a pressão de uma atmosfera. Todas as substâncias puras simples e os alótropos mais estáveis, como já vimos, apresentam entalpia igual a zero. E essa entalpia é entalpia de formação, ela é uma entalpia igual a zero. Tá certo? Veja que o hidrogênio gasoso é igual a zero, o grafite é igual a zero, mas o diamante não. O diamante é diferente de zero. Aí, e se fosse hidrogênio líquido, diferente de zero? E hidrogênio sólido, diferente de zero? No estado padrão, necessariamente as substâncias estão no estado físico de 25 graus Celsius e uma atmosfera. Você não encontra 25 graus Celsius e uma atmosfera hidrogênio sólido ou líquido. Você encontra ele gasoso e, portanto, nós trabalhamos com ele gasoso nos nossos processos. Ivan, para que fizeram isso? Para que qualquer pessoa que façam esses experimentos em qualquer lugar do planeta possam comparar os seus dados. Mas para isso eles têm que ter uma qualidade nos seus dados, uma base de comparação. Agora vamos lá, entalpia de formação e entalpia de combustão. O que é entalpia de formação? Como é que a gente escreve entalpia de formação? Olha, a variação da entalpia, esse grau aqui em cima, ó, indica que está no estado padrão, nas condições padrão, 25 graus Celsius, uma atmosfera. E esse F aqui indica formação. O que é essa entalpia de formação? Ela vai corresponder à quantidade de calor liberada ou absorvida na formação de um mol de uma substância pura composta, um composto, a partir de substâncias puras simples. Necessariamente, como está no estado padrão, as substâncias têm que estar no estado padrão. Então veja, nós vamos formar o composto, a substância pura composta, água. E para formá-lo, a gente parte de substâncias puras simples. Hidrogênio gasoso e oxigênio gasoso, sendo que o oxigênio gasoso é o alótropo mais estável. Então, o que a gente já pode pensar aqui? Olha, que a entalpia do hidrogênio é zero e que a entalpia do oxigênio é zero também. Então, quando a gente faz essa reação dentro do calorímetro, o que a gente observa? A gente observa que o processo desprende, isso é, libera 68,4 quilocalorias por mol de água formada. Tá certo? Bem, se os reagentes são zero, isso quer dizer que esse calor é o calor da própria água. Entalpia de combustão. O que é entalpia de combustão? Ela vai corresponder à variação da entalpia na queima, na combustão de um mol de determinada substância, sempre nas condições padrão, tá bom? Então vou pegar a glicose no estado seu padrão, sólido, vou reagir com o oxigênio no estado gasoso, alótropo estável, e ela vai sofrer uma queima, se transformando em gás carbônico e água. Quando eu faço isso dentro do calorímetro e meço, o que eu obtenho é um processo que libera, ó, negativo, libera 673 quilocalorias por mol. Por mol de quem? Ué, por mol do combustível. Quem é o combustível aqui, ó? A glicose. Então, eu sempre numa combustão tenho o combustível e o comburente, que normalmente é o oxigênio. Tá bom? E sempre também
o ΔH tem que ser negativo. Se um dia você estiver fazendo um exercício e ele pede para você calcular a entalpia de combustão, e a sua entalpia de combustão deu positiva, pode ter certeza que algo está errado com a sua resolução, tá bom? Então vamos fazer um exemplo, pessoal. A gente pega aqui como exemplo essa reação. Temos lá metano, vapor d'água, gás carbônico e hidrogênio. Já está devidamente balanceada. Desculpa. O exercício nos fornece uma tabela com as entalpias de formação. E ele nos pergunta qual é a entalpia desta reação. Qual é a variação da entalpia dessa reação. Então, como é que a gente vai fazer? Bem, primeira coisa. Olha, a variação da entalpia é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, a variação da entalpia será igual. Quem que é a entalpia dos produtos? Olha, vai ser a entalpia do gás carbônico mais 3, lembra da quantidade, hein? 3 entalpias do hidrogênio. Isso daqui é a entalpia dos produtos, menos a entalpia do metano, mais a entalpia da água. Tudo bem? Então, isso daqui, ó, é a entalpia dos produtos, a entalpia dos reagentes. Só que aí tem um detalhe importante. Toda substância pura simples e alótropos estáveis apresenta entalpia de formação igual a zero. E pode reparar que ele não forneceu a entalpia do hidrogênio, porque ela é zero. Então isso daqui tem que sair da nossa conta. Então vamos lá, ó. ΔH será igual. Entalpia do do monóxido de carbono, ó, menos 108 quilojoules. Menos, abre parênteses, agora vamos fazer lá dentro. Um metano, menos 75 quilojoules. Mais, só que aqui é negativo, ó, então abre parênteses de novo. Uma entalpia da água, menos 287. Se você fizer essa conta, isso daqui vai dar menos 362. Então, ΔH fica, ó, menos 108 kJ menos 362 kJ, tá certo? Só que menos com menos, isso vai dar mais. Então, ó, ΔH é igual a menos 108 mais 362 kJ. O ΔH do processo será, então, mais 254 kJ. Então, o que a gente pode perceber aqui? Ó? Que esse daqui é um processo endotérmico. E que, se fosse necessário desenhar um diagrama, um pequeno diagraminha, então temos lá, ó, entalpia pelo sentido da reação, teríamos um patamar baixo os nossos reagentes, CH4 reagindo com vapor d'água, tá bom? E num patamar mais alto, monóxido de carbono e 3 hidrogênios gasosos.
tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês consigam fazer os exercícios e continuem estudando. Um grande abraço.